Vem aí o meu, o teu, o nosso segundo encontro de quimbandeiros de Pelotas. Sou quimbandeiro, sou personalité. Hoje falo do Reino de Ogum e Iemanjá, Centro Espírita de Umbanda, Pai José de Aruanda. Boa tarde, Babagil. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Iamanu. Boa tarde. Gostaria de deixar registrado desde agora os nossos agradecimentos por vocês estarem nos recebendo nesse reino, nesse ilê. Eu sou já amiga do Babagil e da esposa dele há algum tempo. Tive a oportunidade de vir neste ilê, nesse reino, não só na parte africana, em batuques, mas também em homenagem aos Exus. A gente conhece o teu Exu Mangueira, teu Exu Zé Pilintra. Então eu gostaria que tu contasse um pouquinho para nós como é que foi o teu início na quimbanda. E se além desses dois Exus, tu trabalha com mais algum outro ou cultua algum outro? Podia contar para nós? Bom, eu comecei na casa da mãe Adriana, da Oiá, do Fátima. Foi lá que eu comecei a me desenvolver, no qual lá que eu ganhei meus axé de Obé e búzios também, porque ela também dava búzios de Exu. E agora, hoje, atualmente, eu estou na mão da mãe Michele, da Oiá, lá do Pestano, do Areal. E ela, no qual ela cortou, tanto para mim quanto para Manu, por causa que a Adriana agora vai vir para minha mão pelo lado de santo. Então, pelo nosso lado, como eu não poderia estar com a axé dela pelo lado do meus Exu, sim, e ela sendo minha filha de santo, né? Sim. Então eu não poderia levantar a faca. Por isso que a gente resolveu entrar para a mão da mãe Michele, da Oiá, no qual a gente se encontra até na agora. parte de Exu. Tu Na disse, parte tá? de Exu. Sim. Eu sou filho da mãe Nessi, Sim, de a Oxalá. saudosa mãe Nessi, né? Da mãe Nessi de Oxalá, que faleceu. E ainda continuo na bandeira dela. Vou continuar Com pelo certeza. resto dos meus Pra quem dias. mexendo que tá bom, né? Né? Mas pelo lado da quimbanda, nós somos filhos dela, da mãe Michele. E qual é o outro Exu, Pai Gil, que tu trabalha ou cultuas, além do Mangueiro e o Zé Pilintra? A minha frente é o Mangueira e a Padilha. Da Padilha da? A Padilha, rainha dos Sete Cruzeiros da Calunga. Mas eu também trabalho com o Zé, da Praia, e trabalho com o Tranca-Rua, que é o assim, para defesa da casa. Seria o de fundo, né? De Que chamam, fundo, né? é. Com esses aí são os meus Exu. E tu, Manu, conta um pouquinho pra nós. A gente conhece a tua Pombagira, rainha das Sete Cruzilhadas. Gostaria que tu contasse pra nós também como foi o teu início na quimbanda e os Exus que tu trabalha ou cultua. Bom, eu me desenvolvo, né, na Umbanda e na Quimbanda já desde novinha, já, né? Bem mais nova do que eu sou, né? Então, eu me desenvolvi na casa da Rosângela, que ela é uma pessoa que não é muito conhecida, que ela pratica só Umbanda e Quimbanda. Sim. Foi lá que eu comecei o meu desenvolvimento e terminei meu desenvolvimento lá na Adriana, também na Adriana da Oiá. Né? Então, eu trabalho com a rainha, né? Trabalho com o João Caveira das Almas também. Tem um Zé também, Zé do Cruzeiro, e uma pombagira cigana, né? Mas a rainha toma frente sempre de a tua tudo. frenteira. Ela é. Então, ninguém peita com ela, né? Ela que dá as coordenadas. E é isso aí, a gente tá junto nessa caminhada já faz 5 anos, eu e ele, né? Sempre unido e sempre pra frente. Agora na mão da Michele, que tá sendo super amiga, super companheira, Sim. uma mãezona mesmo. Então, estamos aí. É isso aí que a gente faz, né? Se desenvolveu e agora prestando a caridade para os outros. E a gente acha muito interessante quando a Manu fala essa caminhada de união, porque como é bonito, né? Quando o casal se fecha, não só na vida pessoal, mas também na vida religiosa, né? Porque diferente seria se tu fosse da quimbanda, por exemplo, e Sim. ele fosse um evangélico. Lógico, bem Né? difícil Então seria né? difícil, né? A concordância. Mas, nesse sentido, a sorte foi ampla porque os dois se fecham. Mas pergunto pra ti, Manu, e pro Gil, muita diferença da quimbanda que vocês tinham pra quimbanda da Michele ou permaneceu a mesma coisa? O que vocês sentiram que mudou Não, é assim, com relação como, à quimbanda? na verdade, os nossos Exus já eram acostumados com os Exus deles, né? Então, Sim. a gente já frequentava a casa deles. Então, mudança nenhuma. Só veio pra nenhuma, melhor, só veio só veio pra acrescentar. somar, só. Não tem nada de diferente. É, um lado diferente, que eles são Jeje Nagô, né? Sim. Mas, como a gente... E o Jeje é muito forte, a presença do Exu no Jeje, né? É, então, A gente sabe. como a gente combinou com eles, só que banda, é só que banda. Só que banda. Então, a gente
procura fazer da melhor forma para não misturar, porque tem certas coisas que a cabinda não aceita, né? Sim. No caso, que são nações diferentes. Mas a gente concilia e tá dando, assim, super certo. E tudo dá certo. Agora, Pai Gil, claro que vocês falam a idade, como a Manu disse, desde novinha. E eu até me segurei para não rir, né? Porque, gente, olha a cara dos dois, né? É óbvio que eles são novos, né? Mas já passaram por várias experiências religiosas. E a gente vê a doutrina do Pai Gil, a organização, a disciplina na casa dele, e não é por estar na frente dele, porque eu já tive a honra e o prazer de vir neste lê. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós, Pai Gil, porque a gente sabe que aqui em Banda, de antigamente, o Exu ele não era tão vivenciado como é hoje, né? E talvez tu até acompanhou essa quimbanda, mesmo sendo muito pequeno, mas deve ter observado algumas passagens. Sim. Porque naquela época o Exu vinha mais para limpar o terreiro propriamente dito. Sim. E hoje a gente vê a presença do Exu muito forte nos terreiros, atuante, praticamente que direto. Então eu gostaria que tu dissesse para nós algum fato que tu te lembre desta tua época de menor de Exu, que tenha te marcado, ou mesmo que tenha te impulsionado a seguir a quimbanda. Bom, o Exu antigamente, assim, pelo que eu vi pelas pessoas mais velhas, principalmente pela minha Iá mesmo, a mãe Nessi, tinha alguns parentes dela de santo e alguns costumes que eu presenciava até mesmo, por outros, mais antigos, a Dona Teresa da Iemanjá, do Exu antigamente, por exemplo, beber cachaça no chão. Servia o Exu no chão. Hoje em dia o Exu, ele tá, como é que eu vou te explicar? Para mim, ele se modernizou para acompanhar a gente. Evoluiu, né? Ele evoluiu, entendeu? Hoje o Exu, ele bebe em copo, em taça, ele não bebe mais no chão. O Exu hoje, ele canta, ele dança, ele brinca com a gente. Antigamente era aquela coisa mais fechada. O Exu era tinha até um certo medo, né? Era aquela coisa mais brusca, aquela coisa, né? O Mangueira mesmo, quando chegou em mim, ele era bem... Era horrível de lidar com ele, entendeu? As pessoas... Aí ele foi evoluindo. Hoje ele chega, ele brinca com os filhos, ele conversa, ele abraça se tiver que abraçar. Antes ele nem chegar perto dele, as pessoas já ficavam meio assim. Então, né? É muito diferente. O Exu hoje as pessoas... Convive mais, né? Convivem mais. Podemos dizer isso? Porque o Exu é terra, né? Ele é terra, ele tá no nosso dia a dia, né? O Exu... É verdade, é a natureza, é vida. É tu alegria, precisa de né? alguma coisa para quem tu corre. O Exu, né? Então, eu acho que é isso aí. E hoje, pra ti, é bom essa presença mais forte do Exu? Eu acho. Eu aqui na minha casa, eu costumo tocar, por exemplo, eu toco Caboclo e Preto Velho. Quais os dias, Pai Gil? Sextas-feira. E os horários, para quem está nos assistindo? Às 8h30, eu tô começando. Aberto ao público? Aberto ao público. E até que horas? Até a meia-noite. O máximo meia-noite eu tô terminando. E quais são as linhas? Como é que funciona? Eu toco assim, por exemplo, Caboclo e Exu. Preto e Exu, Cigano e Exu. Porque aqui em casa eu tenho o costume de sempre puxar o Exu, como tu disse, para limpeza, para finalizar, para largar o ecó, que a gente utiliza sempre largar o ecó. Então a gente sempre chama Quebra o Exu. sempre com duas linhas. Sempre com duas linhas. Além da quimbanda, Pai Gil, tu cultua alguma outra lei somada à quimbanda ou só a quimbanda pura? Só Umbanda e Quimbanda. Só Umbanda e Quimbanda. Umbanda e Quimbanda. E a nação, né? Pelo lado que já tá bom, né? Sim. Manu, conversando um pouquinho contigo sobre a questão de Exu, para ti também, como é que foi vista para ti essa questão da evolução do Exu? Porque tu também deves ter acompanhado bastante coisa, né? Eu acho assim, maravilhoso, né? Eles tiveram uma evolução muito grande, porque eu me lembro, devia ter uns 6 anos, né? Então, a gente tinha medo de Exu. A gente era criança, não ficava na linha de Exu. Deus o livre, o Exu dava um berro, era aquele susto, né? E hoje em dia, os Exus, eles interagem com as... Claro, não todos, né? Todos, né? Mas só que alguns, né? E a grande maioria, tem alguns que já é de doutrina, né? Sim. Ser mais reservado. Mas hoje em dia, eles interagem com crianças. E as crianças perderam aquele medo, aquele medo do Exu. Até porque ele se apresenta daquela forma terra, né? Sim. Antigamente, quando nós íamos a terreiros, que nós éramos pequenos, era eu e meu irmão, chegava na linha de Exu, a gente saía, né? E aí criança dorme, né? Então tu te apavorava, porque era aquele grito estonteante, né? E tu te assustava. Então hoje eu acho assim, eles estão de parabéns com a evolução deles, por causa que eles conversam com a gente. Antigamente
um Exu mesmo, Exu tronqueira, ele te limpava e tchau, né? E te falava, ele não tinha muito assunto, né? É serviço e deu. Hoje em dia não, tu consegue ter uma relação mais íntima com o Exu, né? Tu consegue, eles são, eu acho que eles ficaram paizão mesmo, sabe? Amigão mesmo. Eu tenho aqui em casa... Se tornou amigo, né? Aqui em casa mesmo eu tenho de referência, que são os Exus do Gil, que são com quem eu me comunico. Pra mim, são pais, são amigos. Sim. Eles são... Amigos de todas as horas. De todas as horas. Amigos verdadeiros, né? Que estão ali sempre que a gente precisa. Então, eu acho que eles evoluíram bastante. Foi muito bom pra eles e essa foi muito presença bom constante está pra sendo nós. boa. Está sendo ótimo, né? Porque a gente tem uma confiança, né? O Exu é a nossa confiança, é nosso guardião, né? Então, tu sabe que qualquer coisa que tu tiver, tu corre pra eles. Com certeza. Então, tendo eles mais presentes, eles já conseguem se comunicar melhor, eles conseguem nos avisar, né, de certas coisas que antigamente a gente não conseguia, né? Não Não se conseguia, tinha acesso, né? na realidade, Então, né? agora tá show de bola. Pai Gil já diz aquele ponto, Exu da meia-noite, Exu da madrugada. Hoje sem Exu não se faz nada. Esse ponto diz alguma coisa pra ti? Não. Sinceramente, não. Porque assim, diz. Por quê? O Exu, sem Exu não se faz nada. Não se faz mesmo. Porque assim como diz assim, ó, aquele ponto que seria da porteira se não fosse a cerca, e o que seria de nós se não fosse Exu. Se não fosse Exu. O Exu é o nosso guardião. Ele é o mensageiro entre o céu e a terra, entre os nossos orixás e a gente. Então, mas agora assim, o Exu da meia-noite, o Exu assim, eu não vejo isso. Por quê? Porque na minha casa, muitos, por aí, tu pode até ver algum dia, alguém dizer assim, cheguei lá no Gil, o Gil estava trabalhando com mangueira e era 3 horas da tarde. Sim. Eu, na minha casa, não tem isso. Exu, se tiver que chegar às 3 horas da tarde, ele tem que chegar, ele é um espírito. A missão, e ele, né? E ele se ele tiver aquela missão. Ele tem que atender na hora que a gente necessitar. Agora, se tu tá necessitando dele, é um caso de morte. Às 2 horas da tarde, ele não vai arriar porque ele só arria de noite. Sim. Entendeu? Aí eu tenho um modo grosseiro. Tem gente que diz, o Gil é grosseiro no modo de falar. Mas o Exu não é o teu ponto de vista, ele não né? é um lobisomem. Ele não é um vampiro, uma coisa que ele não possa chegar de dia. Não é assim. Entendeu? Mas sem Exu não se faz nada. Isso tu concordas? Certo. Isso é certo. Tá bom. Não sei se tu gostaria de falar mais alguma coisa, tu e a Manu, antes de encerrarmos. Não, primeiramente só queria te agradecer, né, pela oportunidade, por tu estar vindo na minha casa. É um prazer grandíssimo a gente te receber aqui. Tu sabe que a gente gosta muito de ti. Da mesma forma. Da rainha. Tu sabe que ela, né, não preciso nem te dizer. Nós temos uma irmandade, né? Não preciso nem te dizer, né? Então, muito obrigado por tu estar aqui, tá? E a porta tá sempre aberta para quando tu quiser voltar. Manu, gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria de falar pro pessoal que está assistindo, né? Que tem muitos que têm preconceito com o Exu, né? Muitas religiões e outras linhas mesmo, a Umbanda pura, às vezes, né? Alguns têm preconceito que o Exu não é nada disso. O Exu simplesmente, ele é o nosso guardião, ele é o nosso protetor. Tudo vai da doutrina, né? É que nem tu criar um filho. Se tu criar um filho e não der moderações, claro que o filho vai exagerar, mas se tu criar um filho com amor, com carinho, e tu der limites para ele, ele vai te respeitar. Então, que o Exu, tá sempre na nossa volta, ele tá no dia a dia da gente, cada encruzilhada que a gente passa tem um dono, né? Então, que as pessoas parem com essa coisa que o Exu é do diabo, que não sei o quê, que a gente prega isso. Não, a gente não prega isso, a gente prega a paz, o amor, a caridade, tanto nós, quanto os Exus, quanto os caboclos, quanto todo o nosso povo que a gente trabalha. Então, simplesmente falar isso para as pessoas, que vocês parem com isso, que quem não conhece, procure conhecer, que vai ver que não é nada disso que vocês pensam. Com certeza. É um fato isso aí que a Manu está falando, e a ideia do nosso projeto com essas rodas de bate-papo é justamente desmistificar a ideia que algumas pessoas têm com relação ao Exu. Que algumas pessoas, muitas já conhecem, mas tem muita gente que ainda associa o Exu à imagem satânica. Acredita que o Exu faz o mal. Então, essa colocação da Manu foi muito bem feita. Quando diz que o mal está nas pessoas. É verdade. Não é? O Exu é o teu amigo. É natureza, é vida, é o mensageiro, é o que abre, é o que vai para o teu embate.
né? Sim. O mal está no coração, na cabeça das pessoas. Se tu doutrinar o teu Exu para não fazer o mal, ele não vai fazer. Exatamente. A doutrina está na casa das pessoas. De acordo com O cada erro está pessoa. nas pessoas, não está nos Verdade. Exus. Então tá bem, muito obrigado ao Babá Gil, a Yamanu. Nós agradecemos por essa oportunidade. E por hoje é só. Ficamos por aqui com Sou Quem Bandeiro, Sou Personalité.